Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar, onde o peso do mundo se torna insuportável e cada respiração parece um fardo. Jó conhecia bem essa sensação. Ele era um homem comum, mas com uma vida que muitos invejariam, uma carreira sólida, uma família que o amava e um futuro brilhante à sua frente. Mas o destino pode ser cruel. De um dia para o outro, o que era certeza se transformou em incerteza. A carreira que ele construiu com tanto esforço desmoronou como um castelo de cartas. As contas, antes sob controle, começaram a se empilhar, formando uma montanha de dívidas que parecia impossível de escalar. E, como se não bastasse, a ansiedade se tornou sua companheira constante, uma sombra invisível que sufocava qualquer traço de esperança. Você já sentiu isso? Como se o universo estivesse conspirando contra você, levando embora tudo o que você ama e deixando apenas o vazio. Esse era o mundo de Jó. Um mundo de dor, de perda, de escuridão. Mas no meio desse abismo, onde muitos se perderiam para sempre, Jó encontrou algo extraordinário. Uma pequena luz, uma faísca que recusava-se a apagar, mesmo diante das tempestades mais sombrias, porque Jó descobriu que, quando tudo ao redor parece desmoronar, o verdadeiro poder não está nas circunstâncias, mas sim dentro de nós mesmos. E foi aí, nesse momento de pura adversidade, que Jó iniciou a jornada que mudaria sua vida para sempre. Porque essa história, a história que você está prestes a ouvir, não é apenas sobre dor ou perda. É sobre resiliência, coragem e a capacidade de transformar as piores adversidades em um triunfo extraordinário. Prepare-se, porque essa é a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma saída, sempre um caminho para a luz. Quando a vida lhe derruba, a primeira reação é o choque. Mas para Jó, o choque logo se transformou em uma profunda sensação de vazio. Ele assistiu, quase como um espectador, enquanto sua vida se despedaçava diante de seus olhos. Aquele emprego que ele valorizava tanto, que representava sua identidade e seu orgulho, simplesmente deixou de existir. Não havia aviso, não havia tempo para se preparar. Era como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés e ele caísse em um abismo sem fim. A cada dia que passava, a realidade se tornava mais sufocante. As contas, antes pagas com tranquilidade, começaram a se acumular. As chamadas de cobrança se tornaram uma rotina cruel, uma lembrança constante de sua nova realidade. Mas o pior não era a perda financeira, nem mesmo o fardo das dívidas. O pior era o que estava acontecendo dentro de Jó. A ansiedade, aquela inimiga silenciosa, começou a se enraizar em sua mente. Cada manhã era uma batalha para sair da cama. Cada noite era uma luta contra os pensamentos incessantes que o mantinham acordado. Jó, que antes era conhecido por sua determinação e otimismo, agora se via consumido por um medo paralisante. Ele começou a se isolar, afastando-se das pessoas que mais amava, das atividades que antes lhe traziam alegria. A sensação de impotência era avassaladora. Ele estava preso em um ciclo de autoacusação, se perguntando o que poderia ter feito de diferente, como poderia ter evitado essa catástrofe. Mas não havia respostas, apenas um silêncio ensurdecedor que ecoava em sua mente. Foi nesse ponto, quando Jó estava à beira do colapso, que algo inesperado aconteceu. Não foi um milagre, nem uma solução mágica. Foi uma pequena mudança, quase imperceptível, mas que fez toda a diferença. Uma noite, após horas de insônia, Jó se viu diante de um espelho. Ele olhou para si mesmo, para o homem que ele se tornara, e quase não se reconheceu. Mas naquele instante, algo clicou. Uma lembrança distante de quem ele costumava ser, de sua força interior, começou a ressurgir.
Ele percebeu que, embora não pudesse controlar as circunstâncias ao seu redor, ainda havia algo que ele podia controlar: sua atitude, sua reação diante da adversidade. Jó tomou uma decisão, uma simples, mas poderosa decisão. Ele iria lutar. Não importava o quão escura a noite pudesse parecer, ele iria encontrar uma maneira de voltar à luz. E com essa decisão veio uma nova força, uma nova determinação. Então ele começou. Um passo de cada vez. Pequenas ações, que por menores que fossem, representavam um movimento na direção certa. Ele voltou a enfrentar seus medos, a encarar seus desafios de frente. Cada obstáculo superado, por menor que fosse, se tornava um tijolo na reconstrução de sua vida. Jó não tinha todas as respostas, mas ele tinha algo ainda mais importante: a coragem de continuar, de acreditar que, apesar de tudo, ele poderia se reerguer. Essa foi a verdadeira transformação de Jó. Não foi rápida, não foi fácil, mas foi real. E é essa jornada, essa luta incansável contra a escuridão, que faz de sua história uma inspiração para todos nós. Porque se Jó conseguiu, você também pode. E essa é apenas o começo de sua jornada rumo ao sucesso. À medida que Jó começou a se reerguer, ele percebeu algo fundamental. A verdadeira batalha não estava fora, mas dentro de si. Todos os dias eram uma nova oportunidade de lutar contra os demônios internos. O medo, a dúvida, a sensação de fracasso que tentava puxá-lo de volta para o abismo. E ao encarar essa luta, Jó descobriu uma força que ele nem sabia que possuía. Ele começou a entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre levantar, não importa quantas vezes você seja derrubado. Naquele momento de reconstrução, Jó adotou um novo mantra: um passo de cada vez. Ele sabia que não poderia mudar sua vida de uma hora para outra, mas também sabia que cada pequena vitória contava. Ele começou a estabelecer metas pequenas, alcançáveis, algo que lhe desse uma sensação de progresso, por menor que fosse. Essas metas eram como pequenos faróis de esperança no meio da escuridão, guiando-o para fora daquele lugar sombrio. À medida que esses pequenos passos começaram a se somar, Jó notou uma mudança, não apenas em sua vida externa, mas dentro de si. A ansiedade que antes o sufocava começou a perder sua força. A cada meta atingida, a cada obstáculo superado, Jó sentia a confiança retornar, lentamente, mas de forma constante. Ele começou a acreditar que talvez, apenas talvez, ele fosse capaz de reconquistar a vida que perdeu. Ou melhor, de construir uma nova vida, ainda mais forte. Mas a jornada de Jó estava longe de ser fácil. A cada novo desafio, o passado tentava puxá-lo de volta, sussurrando que ele não era forte o suficiente, que ele não iria conseguir. Mas Jó tinha algo que antes não possuía: a resiliência. Ele começou a ver cada dificuldade não como um fim, mas como uma oportunidade de crescer, de se tornar mais forte. A dor, o medo, a perda, todas essas coisas que antes o destruíam, agora se tornaram combustível para sua determinação. Com o tempo, Jó começou a transformar não apenas sua mente, mas também suas ações. Ele sabia que precisava encontrar uma nova fonte de renda, algo que pudesse sustentar sua família e trazer de volta a dignidade que sentia ter perdido. Ele se lançou em novos desafios, aprendendo habilidades que nunca tinha imaginado antes. Houve fracassos, sim, mas cada fracasso era uma lição, uma chance de ajustar seu curso e seguir em frente com mais sabedoria. A verdadeira transformação de Jó não veio de fora, mas de dentro. Ele percebeu que, embora as circunstâncias ao seu redor fossem difíceis, o que realmente importava era como ele escolhia reagir a elas. E com cada passo, ele se tornava mais forte, mais confiante, mais determinado. Ele estava construindo algo novo,
algo poderoso, uma vida baseada na coragem, na perseverança e na crença inabalável de que, independentemente do que aconteça, ele tinha o poder de mudar sua história. E essa é a grande lição que Jó aprendeu, que o poder de transformar nossas vidas está sempre ao nosso alcance, mesmo nos momentos mais sombrios. Tudo o que precisamos fazer é dar o primeiro passo e continuar, um passo de cada vez. Conforme Jó avançava em sua jornada de transformação, ele começou a perceber algo que mudou tudo: a importância da mentalidade. Ele havia passado tanto tempo acreditando que o mundo estava contra ele, que era uma vítima das circunstâncias. Mas agora, com cada novo passo, ele começou a entender que o que realmente importava não era o que acontecia com ele, mas como ele escolhia interpretar e reagir a essas situações. Essa mudança na maneira de pensar foi revolucionária. Jó começou a ver os desafios não como barreiras intransponíveis, mas como testes, oportunidades para provar a si mesmo que ele era capaz de superá-los. Ele compreendeu que, embora não pudesse controlar tudo ao seu redor, ele tinha total controle sobre suas respostas. Ele começou a perguntar a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir dessa experiência? E ao fazer isso, ele transformou o que antes eram problemas insuperáveis em degraus para o sucesso. Mas essa nova mentalidade não veio sem esforço. Jó teve que reprogramar sua mente, reescrever as histórias que havia contado a si mesmo por tanto tempo. Ele se dedicou a ler, a estudar, a buscar conhecimento que pudesse ajudá-lo a fortalecer sua mente. Ele começou a cercar-se de pessoas que também estavam em busca de crescimento, que o inspiravam a continuar. A cada dia, ele praticava a gratidão, mesmo quando as coisas ainda não estavam perfeitas. Ele aprendeu a focar nas pequenas vitórias e a usar essas vitórias como combustível para continuar. E com essa nova mentalidade, Jó começou a ver resultados. Ele começou a perceber que as oportunidades não estavam desaparecendo, mas que ele simplesmente não as via antes. Agora, com uma visão mais clara, ele começou a identificar portas que estavam se abrindo, portas que ele nunca teria notado em seu estado anterior de desespero. Ele começou a agir, a tomar iniciativas que antes pareciam impossíveis. Ele não estava mais esperando que a vida lhe desse algo, ele estava criando suas próprias oportunidades. Entretanto, essa mudança de mentalidade também trouxe à tona novos desafios. Jó percebeu que, para continuar crescendo, ele teria que se afastar de certas coisas, hábitos antigos, crenças limitantes e até mesmo pessoas que não compartilhavam de sua nova visão. Ele teve que fazer escolhas difíceis, deixar para trás o que não servia mais à sua nova vida. E embora essas decisões fossem dolorosas, Jó sabia que eram necessárias. Ele estava construindo algo novo, algo melhor, e não havia espaço para o que o segurava no passado. Ao olhar para trás, Jó viu o quanto havia mudado. Ele não era mais o homem que foi destruído pelas circunstâncias. Ele era alguém que, através da força de sua mente e da determinação de seu espírito, havia se reconstruído. Jó havia descoberto que a verdadeira mudança não começa do lado de fora, mas de dentro, e que o maior poder que ele possuía era sua própria capacidade de escolher. Escolher a perseverança ao invés da desistência. Escolher a fé ao invés do medo. E, acima de tudo, escolher continuar lutando, mesmo quando o caminho se tornava difícil. Essa nova fase de sua vida era uma prova de que, com a mentalidade certa, não há limite para o que se pode alcançar. E para Jó, essa era apenas a primeira de muitas conquistas que ainda estavam por vir. Justo quando as coisas pareciam finalmente estar entrando nos eixos para Jó, algo inesperado aconteceu. Algo que testaria tudo o que ele havia aprendido em sua jornada até aquele momento. Em meio à sua nova fase de crescimento, onde cada dia parecia trazer uma pequena vitória,
Jó recebeu uma notícia que abalou sua recém-conquistada estabilidade. Era uma manhã comum e ele estava trabalhando em um novo projeto que finalmente poderia trazer a estabilidade financeira que tanto precisava. Tudo estava indo bem, até que seu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz fria e profissional lhe trouxe a notícia que ele menos esperava. O projeto em que ele estava investindo tanto tempo e esperança havia sido cancelado. As razões eram muitas: cortes de orçamento, mudanças de direção na empresa, decisões que estavam completamente fora de seu controle. Todo o esforço, todo o planejamento parecia desmoronar em questão de segundos. Jó sentiu um frio na espinha, um medo familiar que tentou se apoderar dele novamente. Seria possível que, depois de tudo, ele estivesse prestes a perder tudo outra vez? Essa notícia foi um golpe duro. Jó havia investido não apenas seu tempo, mas também suas emoções, suas esperanças naquele projeto. Ele havia acreditado que este era o caminho para a sua redenção completa, o passo final para deixar todo o sofrimento para trás. E agora, sem qualquer aviso, tudo havia evaporado diante de seus olhos. A velha sensação de desespero começou a rondá-lo, sussurrando que talvez ele estivesse destinado ao fracasso, que tudo o que havia conquistado até agora não passava de uma ilusão. Nos dias que se seguiram, Jó lutou contra a escuridão que tentava envolvê-lo novamente. Ele se perguntava se deveria continuar tentando ou se aquele era um sinal de que deveria desistir de vez. As dúvidas começaram a ressurgir, aquelas mesmas dúvidas que ele pensava ter superado. Mas enquanto ele enfrentava essa nova onda de incerteza, algo dentro dele começou a mudar. Jó percebeu que este era o momento decisivo, o momento que realmente definiria sua trajetória. Com uma clareza renovada, Jó tomou uma decisão que marcaria o verdadeiro ponto de virada em sua vida. Ele decidiu que desta vez não permitiria que a adversidade o derrubasse. Ele não era mais a pessoa que cedia ao desespero diante dos desafios. Jó entendeu que este era apenas mais um obstáculo, um teste de sua resiliência, um chamado para se adaptar e encontrar um novo caminho. E com isso em mente, ele começou a formular um plano. Ao invés de desistir, Jó decidiu usar o que havia aprendido até ali para transformar esse revés em uma nova oportunidade. Ele começou a explorar novas possibilidades, a buscar novas parcerias, a adaptar sua abordagem. Jó percebeu que, embora o projeto original tivesse sido cancelado, a experiência que ele adquiriu ao longo do caminho não poderia ser tirada dele. Ele usaria esse conhecimento, essas habilidades, para criar algo ainda melhor. E assim, ao invés de se deixar abater pela reviravolta, Jó a usou como um catalisador para algo maior. Ele encontrou novas portas se abrindo, oportunidades que ele nunca teria enxergado antes. E, com uma determinação inabalável, ele seguiu em frente, provando mais uma vez que, por mais sombria que a situação possa parecer, sempre há uma maneira de transformar a adversidade em triunfo. Essa foi a verdadeira reviravolta na vida de Jó. Não o fato de que ele enfrentou um novo desafio, mas como ele escolheu responder a ele. Ele havia se tornado alguém capaz de ver além do caos imediato. Alguém que entendia que cada crise traz consigo uma semente de oportunidade. E foi essa mentalidade, essa coragem de continuar, que finalmente o levou a um sucesso que ele nunca poderia ter imaginado. E assim, Jó nos mostrou algo verdadeiramente poderoso: que a vida é cheia de reviravoltas inesperadas, desafios que parecem insuperáveis e momentos em que tudo parece perdido. Mas é precisamente nesses momentos que a verdadeira força de um indivíduo se revela. Jó poderia ter desistido, poderia ter se rendido ao desespero que tentou dominá-lo tantas vezes. Mas, ao invés disso, ele escolheu lutar.
Escolheu acreditar que mesmo nas piores tempestades havia uma luz esperando para ser encontrada. Seu caminho não foi fácil e ele enfrentou mais obstáculos do que muitos poderiam suportar. Mas em cada queda, ele encontrou uma nova forma de se levantar, uma nova razão para continuar. Ele aprendeu que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade para recomeçar com mais sabedoria e força. E foi essa mentalidade, essa determinação inabalável, que o levou a transformar o sofrimento em sucesso, a dor em propósito. Jó nos ensina que o poder de mudar nossas vidas está, acima de tudo, em nossas mãos. Ele nos mostra que, por mais sombrias que as circunstâncias possam ser, sempre podemos encontrar uma maneira de avançar, de crescer, de nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E talvez a lição mais importante que Jó nos deixa é que não devemos temer o fracasso. Devemos, em vez disso, vê-lo como uma parte necessária do caminho para o sucesso. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se da história de Jó. Lembre-se de que mesmo quando tudo parece desmoronar, você tem dentro de si o poder de se levantar e lutar novamente. Acredite em si mesmo, mesmo quando o mundo parecer dizer o contrário. Porque, como Jó nos mostrou, é possível transformar até mesmo as piores adversidades em algo extraordinário. E se essa história tocou você, se te inspirou de alguma forma, eu convido você a se juntar a nós nessa jornada de crescimento e superação. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário abaixo, contando como você enfrenta os desafios da vida. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a continuar, a acreditar e a transformar nossas vidas, um passo de cada vez. Muito obrigado por assistir. Lembre-se, o impossível só existe até alguém provar o contrário. E você, assim como Jó, tem o poder de fazer isso. Até o próximo vídeo.